Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu não sei qual horário que você está assistindo essa aula, porque ela está gravada, né? É com imensa satisfação que a gente prossegue, né, na nossa aula, porque essa já é a segunda aula que a gente está preparando. A primeira, na verdade, ela foi disponível, ela foi pergunta pessoal, né? Que já foi lançada já as médias. E agora a gente vai dar continuidade na segunda aula. E seguindo o roteiro, eu preciso me apresentar, que eu ainda não me apresentei. O meu nome é Alan, vou ser o professor de vocês do componente de artes, tá? E é um imenso prazer ser professor da Escola Conceição Gomes. Então, pessoal, vamos dando continuidade aqui no processo. Essa aula, pessoal, ela vai ficar gravada aqui no YouTube, tá? Disponível a vocês. A hora que quiser assistir, você pode assistir. Eu também vou estar disponível também no Zap, tá? Pode mandar mensagem, tanto no grupo quanto no privado, que eu vou estar respondendo, tá? Outra coisa também, esse vídeo também, eu vou colocar ele no Drive também. Sobre avaliação, ela vai estar dividida em 4 atividades. No caso, a primeira avaliação, né? Cada atividade dessa vai valer 2,5 pontos, chegando a um total de 10 pontos ao máximo, tá? Já o restante do ano, pessoal, a gente vai ver como é que acontece, né? A gente segue o barco, se manter desse jeito, a gente vai desse jeito. Senão a gente vem para a sala de aula novamente, sem problema nenhum, tá? O conteúdo de hoje, pessoal, ele é bem interessante, tá? A gente vai falar o que é cultura e o que é arte. Para vocês, o que é cultura e o que é arte? Pessoal, cultura e arte são fenômenos diferentes, que algumas das vezes podem ser confundidos. São dois conceitos bem diferentes de definir, bem difíceis de definir, embora sejam temas calorosos de debate desde a antiguidade. Ainda mais se tratando de arte, pessoal. A arte ela é bem complexa. Há diversos sentidos possíveis para a palavra cultura, mas podemos defini-la como a maneira pela qual uma sociedade se estrutura e como se comporta, incluindo a que ela produz. É bem interessante, né, pessoal? Vamos desmiuçar aqui um pouquinho disso que a gente acabou de ler. Ela pode ser definida, e isso é interessante. De como ela pode ser definida? Ela é definida como a sociedade se estrutura e como ela se comporta. São definições de cultura, incluindo também o que ela produz também. A cultura, pessoal, um exemplo bem fácil de definir é quando a gente nasce. A gente nasce, né? Nascemos numa família, aí tem o papai, tem a mamãe, tem os outros parentes também que a gente vai sendo apresentado. A partir desse momento que a gente vai sendo apresentado a essas outras pessoas, a gente vai construindo valores, vai desenvolvendo num grupo social também, vai recriando e transmitindo no decorrer do tempo. Isso tudo que o papai e a mamãe e os outros parentes vão passando para a gente, os nossos avós, os nossos bisavós já passaram para eles. E fora, pessoal, o meio social também. Ele interfere também nessa parte cultural também. Eles vão passar informações para a gente também. E o que a gente achar interessante, quando a gente chegar a uma determinada idade, a gente vai absorver aquilo e vai transmitir aquele conhecimento também. Esse conhecimento, pessoal,
ele é cultura. Uma gama de situações que é passado para a gente. E isso a gente compartilha com outras pessoas também, do grupo social. E conforme esse compartilhamento, a cultura ela vai se abrangendo cada vez mais. Vai recriando e transmitindo no decorrer do tempo. Aí a tendência é ela crescer e multiplicar. A cultura ela engloba linguagem, comportamento, símbolos, técnicas, objetos, ideias, regras, crenças, todas as realizações materiais e imateriais que se transmite de geração em geração e se produzem em cada indivíduo inserido a um grupo social. Bem interessante, né, pessoal? Cultura brasileira, que esse desenho que foi colocado aqui, pessoal, ela é bem interessante e bem ampla, muito ampla a nossa cultura. A brasileira a gente é conhecido como o país do futebol, o país do samba, e isso para os países fora, né? Aí a gente vai reduzindo isso. Já para os estados, cada estado ele vai ter a sua definição de cultura. O nosso, por exemplo, a nossa culinária ela é bem diversificada. Tem bastante comida a nossa cultura. E é cultura, pessoal. Outra coisa também é a questão da música também, pessoal. A nossa música ela é bem diversificada também. Até um tempo desse estava acontecendo um movimento que estava muito popular, né? São dois praticamente que tinha a situação do calypso, né? Que estava no auge, e tinha a questão do technomelody também, né? Estava muito alto também. Isso é cultura paraense, pessoal. Música popular paraense. Tem paraense que às vezes acaba negando isso. E negar a cultura, pessoal, é se negar. Não se vê como agente propagador da sua realidade. Quando a gente frequenta o nosso estado, normalmente a gente vai encontrar muito sobre a nossa realidade. E a nossa realidade é essa, pessoal. Tem bastante música. E isso eu estou pegando o que está em evidência, né, pessoal? Porque acontecem outros movimentos culturais também. E esses movimentos que vão acontecendo, ó, eles têm símbolo, tem técnicas. No caso, a dança, na música existem técnicas, na comida existe técnica também para elaborar um tacacá. Não é qualquer pessoa que vai desenvolver o tacacá, até porque também existe toda vamos dizer, um ritual para fazer aquele preparo. E se a pessoa ela não souber preparar, ela vai fazer uma comida não interessante. Tem a linguagem também, pessoal. A nossa forma de falar, ela é totalmente nossa. Se vocês forem prestar atenção, o nosso sotaque, ele é único. Ele é exclusivamente paraense. E além dele, pessoal, também a gente sofre influência das outras culturas também. Se vocês prestarem atenção, aqui em Castanhal, o nosso sotaque ele é totalmente diferente do pessoal de Belém. Saiu uma perna a mais aqui. Pessoal, é totalmente diferente o nosso sotaque. Tem pessoas que vêm de Belém, que vêm para cá, para Castanhal, eles acham estranho o nosso sotaque. Uma vez teve uma pessoa que me perguntou se eu era paraense mesmo. Eu disse, claro, eu sou da Gema. Além de paraense, eu sou 100% castanhalense.
Aí a pessoa riu e disse, não, porque você tem um sotaque diferente. Aí ele disse, não, não é que é diferente, é que além é, é, da nossa cultura paraense, pessoal, a cultura castanhalense ela sofre influência da, da cultura nordestina. E isso, pessoal, é altamente carregado na nossa linguagem. E tem mais coisas também que o castanhalense ele acaba se tornando mais próximo do povo nordestino do que o povo paraense. Mas não que o castanhalense não seja paraense. Ele é 100% paraense, pessoal. Só que a influência que já veio da outra cultura, da nordestina, né? Que faz essa interferência. Que, a meu ver, não é ruim não, pessoal. Ela dá uma identidade pra gente totalmente diferente. E essa diferenciação, ela faz ser quem a gente é. Bora pro próximo slide. Agora eu vou passar um videozinho aqui, pessoal, explicando mais um pouco sobre o que é cultura. Vamos ver? Cada país tem traços culturais particulares que parecem estranhos para quem vê de fora. Por exemplo, colocar as mãos para trás é um dever do soldado quando está na frente de seu superior, mas é uma grande ofensa se você estiver conversando com um tailandês ou coreano. Marido e mulher se beijando em público, no Egito, é proibido. Mas na Rússia é comum homens se cumprimentarem com beijo na boca. Apontar com o polegar para cima pode ter muitos significados. No Japão, número 5. Na Alemanha, número 1. No Brasil, tá tudo certo. Na Europa e Estados Unidos, é pedir carona. Na Nigéria e Austrália, é um gesto obsceno. No Peru, é comum mascar folhas de coca para amenizar os efeitos da altitude, mas em outros países é contra a lei. Na China, arrotar a mesa é sinal de que você gostou da comida. E na Itália, você palita os dentes para se mostrar satisfeito. Mas não faça isso na França, eles vão achar uma grosseria. A cultura brasileira é famosa pelo samba e o futebol, duas paixões nacionais que alegram multidões. Nossa cultura nasceu de uma mistura de muitas outras: indígena, africana, portuguesa, italiana, japonesa, alemã, árabe, judaica, chinesa, espanhola, polonesa. As religiões são parte importante da cultura dos povos e ultrapassam fronteiras entre os países. O catolicismo, por exemplo, é a principal religião na maioria dos países da Europa e América do Sul. Sua celebração mais importante é o Natal. Já o judaísmo, presente principalmente em Israel e nos Estados Unidos, comemora o Hanukkah, ou Festa das Luzes, que dura 8 dias. Para os evangélicos, após a morte existe vida eterna para a alma. Para os espíritas, pode haver uma nova vida na Terra depois da morte. Cada família tem sua própria cultura. Carregamos valores que aprendemos desde muito cedo no ambiente familiar e que são passados de geração em geração. Pois é, a cultura se expressa de muitas formas, mas afinal, o que é cultura? Muito interessante, né, pessoal? A cultura ela é algo extremamente importante para o nosso social. Agora, falando um pouco de arte, definir arte é bem mais complicado do que definir cultura. Alguns artistas são reconhecidos por toda a humanidade como tais. Ninguém questiona
se as peças escritas por Shakespeare ou as músicas compostas por Villa-Lobos são arte. Se lançarmos um olhar pela história, constantemente que algumas obras tiveram tamanha força e influenciaram de tal modo a produção de outros artistas e o comportamento da sociedade, no decorrer do tempo, que se tornaram modelos do que seria a grande arte. Muito interessante, pessoal. A arte, ela é algo bem complexo. Aqui, essa definição aqui que eles fizeram aqui no texto, ela é algo bem interessante. Na questão de que, partindo de dois grandes nomes da arte, que são o Shakespeare e Villa-Lobos, a gente tem dois comportamentos aqui que servem de referência até os dias atuais para os movimentos artísticos de hoje. Não só a arte em si, pessoal, porque essas pessoas elas influenciam o meio social completamente. Tanto que, se vocês forem ver, esses dois personagens, por um meio não só histórico, mas para o meio social, eles servem de referência para os dias atuais. E a partir deles, a gente lança um olhar para a grande arte. E o que seria a grande arte, pessoal? A grande arte nada mais é do que pessoas que começaram movimentos e que hoje elas são referências. Por exemplo, se você quer fazer uma peça de teatro, escrever uma peça de teatro, normalmente quem escreve, ele tem referência de Shakespeare. Ele vai lá nos livros de Shakespeare e vai ler e vai compreender ele para desenvolver. Ou ele vai pegar uma peça também de Shakespeare e vai desenvolver aquela peça também. Vou citar uma aqui, Hamlet, se eu não me engano, é uma peça dele, pessoal. E Villa-Lobos, pessoal, esse aqui ele é interessante também, porque ele é genuinamente brasileiro. Esse senhor aqui, pessoal, ele levou a música brasileira a um patamar de música erudita. Ele colocou elementos da música brasileira na música erudita. O que é a música erudita? Música erudita, pessoal, ela é elaborada por estudiosos da música. Ela é instrumental ou ela também pode ter vozes também, que é aquelas músicas líricas. Alguém já viu aquelas peças sinfônicas? Aquilo é bem interessante, pessoal. São milhares de pessoas tocando vários instrumentos e aquilo sai perfeito. Perfeito. E você mesmo pode desenvolver essa arte. E não só essa arte, né? Qualquer outra arte você pode desenvolver também. E se tornar referência. Como esses dois personagens, pessoal. Eles são referências no que eles desenvolveram. E como é legal, né? Eles vão ser sempre lembrados porque eles trouxeram algo inovador para a sociedade. E isso é muito importante, pessoal. Então, você mesmo pode fazer isso também. Você está ali
Você acha algo interessante e desenvolve, pode desenvolver aquilo. A princípio, às vezes a gente acha que é coisa de, isso aqui não é interessante, mas você vai tentando, desenvolvendo aquela arte. Pode ser dança, pode ser música, pode ser teatro, pode ser hip hop. A arte, pessoal, ela é algo muito amplo. Hoje em dia a gente vive na arte contemporânea. Ela é algo muito diversificado. Então, ela é muito mais difícil de dar um padrão para ela. Não existe padrão. Agora a gente vai ver um videozinho aqui para ajudar a reforçar a explicação. O que é arte? Segundo o dicionário, arte, substantivo feminino. 1. Habilidade ou disposição dirigida para a execução de uma finalidade prática ou teórica, realizada de forma consciente, controlada e racional. 2. Conjunto de meios e procedimentos através dos quais é possível a obtenção de finalidades práticas ou a produção de objetos. Técnicas. A arte é uma maneira do ser humano expressar seus sentimentos e emoções. Ela pode estar representada de diversas formas, seja através da pintura, escultura, cinema, teatro, histórias em quadrinhos, literatura, dança, música, arquitetura, videoarte, arte digital e multimídia. Desde a pré-história, na arte rupestre, verificamos a necessidade do homem em representar a realidade sob a sua perspectiva e percepção. A arte evolui com o tempo e em cada época, de acordo com o contexto histórico e cultural de determinada sociedade, tornando-se um reflexo da essência humana. A arte pode ser também definida como algo inerente ao ser humano, feito com o objetivo de despertar e estimular o interesse da consciência, além de causar algum efeito. Cada expressão artística possui significado único e diferente. Segundo o poeta brasileiro Ferreira Goulart, a arte existe porque a vida não basta. Sua reflexão nos faz compreender a necessidade humana de criar ou sentir a arte. Atualmente, a arte contemporânea abrange um conceito de arte mais aberto, buscando a originalidade, expressões artísticas e técnicas inovadoras. Admite diversas modalidades e linguagens artísticas e a mistura entre elas. Muitas vezes a ideia é que, pelo choque estético, aconteça a fruição das obras de arte através de processos catárticos. Por fim, podemos considerar que não há uma resposta exata para o que de fato é arte, pois a arte diz respeito à subjetividade humana e, portanto, não há uma forma direta e assertiva. Não existe certo e errado na arte. É necessário buscar dentro de si o que se considera arte e como ela toca você. Como é dinâmica a arte, né, pessoal? Muito interessante. Ela é algo muito que além do que a gente possa prever. Bem interessante. E falando um pouco mais sobre William Shakespeare, ele foi um dramaturgo inglês
e um dos maiores expoentes da história do teatro. Escreveu e dirigiu tragédias, comédias e dramas históricos contando passagens do passado da Inglaterra, mas também da Grécia clássica. Reis nobres e famílias poderosas povoam suas peças. Seus monarcas estão inseridos em um mundo complexo, sabem das consequências de suas ações e se questionam. Os aristocratas, quase sempre figuras centrais das tramas, são constantemente apoiados por personagens populares, descritos com igual riqueza de detalhes. A peça de Shakespeare era vista por todos, do povo à rainha. Assim, todos se viam representados no palco e, por meio de encenação, percebiam a complexidade da condição humana. Uma pessoa fez com que um organismo todo se visse naquele momento, né? Naquele determinado período histórico, através da sua peça que ele desenvolvia. Ele colocava os personagens, que nada mais é as próprias pessoas que estavam ali do dia a dia, não era nada inventado, e com isso ele fazia com que as pessoas fizessem reflexão sobre o seu dia, né? Sobre a sua realidade, e tornando assim um mundo, no caso lá um país, com mais informações, com um olhar diferenciado pelo outro também. Que essa era a sacada também da peça dele. E era vista por todos, pessoal. Todos. Do povo à rainha. Essa integração que era interessante na peça dele. Não existia. Porque nesse tempo, pessoal, era só a nobreza que desfrutava da arte. A arte não era para o povo. O povo não desfrutava a arte nesse tempo, pessoal. Então, ele fazia uma conexão que trazia o povo a usufruir do que estava acontecendo ali naquela época. E isso, pessoal, ele fazia que as pessoas percebessem a complexidade da condição humana. Era uma pessoa fora de série. Vou trazer uma peçazinha aqui dele. O nome dela é Menestrel. É um videozinho aqui, vocês vão assistir, tá? Você aprende. Depois de algum tempo você aprende a diferença. A sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se, e que companhia nem sempre significa segurança. E começa a aprender que beijos não são contratos e presentes não são promessas. E começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e os olhos adiante, com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança. E aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos, e o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Depois de um tempo você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo. E aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando, e você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que se leva anos para se construir confiança e apenas segundos para destruí-la. E que você pode fazer coisas em um instante das quais se arrependerá pelo resto da vida.
Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E que bons amigos são a família que nos permitiram escolher. Aprende que não temos que mudar de amigos se compreendemos que os amigos mudam. Percebe que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa, ou nada, e terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com que você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que pode ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser, e que o tempo é curto. Aprende que não importa onde já chegou, mas aonde está indo. Mas se você não sabe onde está indo, qualquer lugar serve. Aprende que ou você controla seus atos, ou eles o controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco ou não ter personalidade, pois não importa quão delicada e frágil seja uma situação, sempre existem dois lados. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprende que paciência requer muita prática. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cai é uma das poucas que o ajudam a levantar-se. Aprende que maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que se teve e o que você aprendeu com elas do que com quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais os seus pais em você do que você supunha. Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que quando está com raiva, tem o direito de estar com raiva, mas isso não dá a você o direito de ser cruel. Descobre que só porque alguém não ama do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não ama com tudo que pode. Pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes você tem de aprender a perdoar-se a si mesmo. Aprende que com a mesma severidade com que julga, você será em algum momento condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não para que você o conserte. Aprende que o tempo não é algo que possa voltar para trás. Portanto, plante seu jardim e decore sua alma, em vez de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente pode suportar, que realmente é forte, e que pode ir muito mais longe depois de pensar que não se pode mais. E que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida. Nossas dádivas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar. William Shakespeare. E seguindo aqui no slide, vamos falar um pouco sobre o compositor brasileiro, maestro, que realizou uma obra musical única, introduzindo elementos das canções populares e das culturas regionais e indígenas na música instrumental de tradição europeia.
Muitas de suas composições dialogam como aspectos distintivos de nossa cultura, como a floresta amazônica e a cultura cabocla. Pessoal, esse é o Heitor Villa-Lobos. Ele é um gênio brasileiro. Mas não pensem, pessoal, que isso foi fácil também para ele. A cultura europeia e principalmente a música que eles estão tratando aqui, que é essa música instrumental, que eu falei para vocês que é a música erudita, ela é uma música muito restrita. Então, para você levar outros elementos para eles, vai ter um choque. E esse choque, pessoal, ele é completamente aceito por uns e negado por outros. Mas aí, com um jeitão dele, ele foi conquistando seu espaço também. E através da conquista desse espaço, ganhou o respeito e a notoriedade mundial, nacional. Ele é reconhecido mundialmente por levar a nossa cultura, introduzir na cultura europeia e a partir desse momento desenvolver um outro estilo de música. E não deixando de ser uma música brasileira. Agora eu vou passar um videozinho aqui de uma apresentação de seus trabalhos.
viram só, pessoal, como é interessante? Música instrumental e brasileira essa música. E foi um brasileiro que elaborou ela. O que é interessante é que, se você prestar atenção, ela parece um trem mesmo ali, começando a desenvolver a sua velocidade, aí vai ficando mais rápido, igualzinho um movimento de trem. Muito legal. E partindo para nossa atividade, vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Que vai ser algo interessante. Aqui, ó, pessoal. A primeira atividade de vocês, ela consiste em ler o texto. Vocês vão ler o texto tudinho, vão compreender e responder. Marcar, tem respostas também. Subjetiva, né? E tem esse aqui de completar a coluna também. Cada uma vale meio ponto, tá? Lembrando que a primeira atividade ela vale 2,5, a segunda 2,5, a terceira e a quarta também 2,5. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me acionar no Zap sem problema nenhum, para estar tirando a dúvida de vocês. A resposta é de caneta, tá? Azul ou preta. Não pode ser de lápis, tá? E qualquer outra dúvida a respeito do assunto,